Flamengo não desistiu de trazer reforços para essa temporada e corre atrás de jogadores que estão sem contrato, gente. Tendo em vista que a janela já fechou, os torcedores do Flamengo ficam em dúvida se o Flamengo não está ativo no mercado, se o Flamengo não está em busca de reforços, e sim, o Flamengo está. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, é muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas, e assim o canal cresce com a sua colaboração. Então clique no botão de gostei, se inscreva no canal, esse é o canal Futebol Expressivo, e esse canal tem crescido a cada dia com a sua colaboração, gente. Estamos todos os dias aqui falando do Flamengo. A arbitragem do jogo de amanhã, o jogo contra o Cuiabá, já está definida, gente. Será o árbitro Anderson Daronco. Quando a gente ouve esse nome, se a gente for ver, gente, a maioria dos árbitros aqui no Brasil erram, e erram demais. Errar, todo mundo pode errar. Isso acontece, somos humanos. Mas a arbitragem aqui no Brasil erra e erra muito. Erra com o auxílio do árbitro de vídeo, erra com o auxílio de tudo que tem hoje em dia para poder a arbitragem ser melhor. E por isso a gente não gosta do Anderson Daronco, não gostamos do Rafael Claus, não gostamos também do Wilton Pereira Sampaio. Árbitros que erram bastante, então eu espero que o Daronco ele consiga apitar o jogo sem ficar picotando o jogo também. Ele é um árbitro conhecido ali por parar o jogo. E gente, o Flamengo precisa ganhar, até porque vamos jogar contra o Cuiabá, uma equipe um pouco inferior à nossa, mas a gente não pode diminuir. O Davidson, que estava no Palmeiras, infelizmente fez gol contra a gente, fez gol na final da Libertadores. Ele tá jogando pelo Cuiabá e o cara tá metendo gol, gente. Então o Flamengo tem que entrar ligado que não tome gol do Davidson, por favor. Gabigol tá suspenso dessa partida por cartão. Pedro deve ser o titular. Espero que o Pedro tenha a oportunidade, que ele faça gol, até porque fazendo gol e respondendo dentro de campo vai acabar um pouco com essa pressão que tá tendo pro lado dele por conta das últimas polêmicas. E, gente, a arbitragem do jogo de volta da Libertadores, o jogo lá contra o Olímpia, vai ser do Vilmar Rodan. Acho que esse é o nome do árbitro. Esse cara já fez algumas besteiras contra o Flamengo, ele já errou feio em algumas coisas, ele que já foi até afastado por errar em algumas competições. Espero que ele apite um jogo de uma forma legal, que o jogo consiga correr, mas não seja um jogo mal apitado, gente. O primeiro jogo, que foi muito ruim, a arbitragem muito fraca no Maracanã, o cara picotou o jogo o tempo todo, não deixou o jogo seguir. O Vilmar Rodan já deixa o jogo seguir um pouco. Faltinha boba ele não marca. Tem isso também, mas tem que ter critério. Se não tiver critério também, a arbitragem acaba ficando chata, acaba parando o jogo. Gente, fala sobre o Bruno Henrique. Falar sobre os números do Bruno Henrique na Libertadores, um jogador muito importante, um dos maiores artilheiros da Libertadores no Flamengo. É um jogador muito importante, gente. Um jogador que o Flamengo precisa renovar com ele. Ele está no seu último ano de contrato. Então o Flamengo, dirigentes, vocês, se esse vídeo chegar até vocês, renovem com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique precisa continuar no Flamengo. Fala os números dele. Ele jogou pela Libertadores envolvendo Flamengo e Santos. Não só pelo Flamengo. Ele tem 49 jogos em Libertadores. Ele está em primeiro lugar em assistências. Ele tem 21 gols em Libertadores. E o Flamengo precisa renovar com esse cara, gente. Ele é muito decisivo. O Bruno Henrique é um tipo de jogador que poucas equipes têm. Um jogador que você fala, coloca o homem para jogar que em algum momento ele vai resolver. O Pedro, ano passado, em alguns momentos estava sendo assim, mas o Pedro nunca chegou aos pés do Bruno Henrique na questão de ser decisivo. É um jogador que tem repertório, é um jogador que sabe ali driblar, que tem alguns lances. Sim, o Pedro é bom, mas o Bruno Henrique, gente, o Flamengo não pode perder tempo. Estavam dizendo que iam sentar para conversar com o Bruno Henrique e Everton Ribeiro após o fechamento da janela. Então eu acho que já está mais do que na hora de sentar e conversar com esses caras. Tá na hora, gente, até porque deixar para a última hora piora tudo. Piora tudo. O Bruno Henrique ele merece uns 2 anos de contrato, brincando ali, uns 2 anos. Se ele não se machucasse, porque as últimas lesões dele foi por conta de... Não foi por conta dele. Não foi lesão muscular, por conta do físico dele estar mal, foi lesão provocada por situações que a gente não pode prever, gente. O cara prendeu o pé no gramado e soltou os ligamentos do joelho. Na última lesão ele tomou um pisão do Luan, zagueiro do Palmeiras. Fora isso, ele está muito bem. Então eu espero que o Bruno Henrique ele tenha suas oportunidades e que ele consiga avançar cada vez mais no Flamengo. Gente, falar sobre a Conmebol. Conmebol que a partir do dia 4 de outubro vai pedir o Maracanã, vai interditar o Maracanã para tratar o gramado, porque a final vai ser no Maracanã. Vai precisar ali de 30 dias de antecedência até a final para poder conseguir tratar o gramado do Maracanã, deixar em ordem para o jogo, para a final, né? Para a final, espero que o Flamengo chegue na final. E a final da Libertadores, gente, será no dia 4 de novembro.
Então eu espero que o Flamengo chegue na final. Imagina a gente ganhar uma final de Libertadores na nossa casa. Pelo chaveamento não tem como ser o Fluminense, né? Porque se a gente passar dessa fase e o Fluminense passar, a gente vai pegar eles antes da final e não tem como pegar eles na final. Mas imagina, a gente ser campeão em cima do Palmeiras dentro do Maracanã, na nossa casa. Gente, melhor coisa. Então eu espero que o Flamengo consiga avançar e que esses 30 dias aí sirva para deixar o Maracanã em ótimo estado. O ruim disso é que o Flamengo não vai ter o Maracanã durante esses 30 dias. O Flamengo vai ter que ficar mandando seus jogos para Brasília, vai ter que encontrar outros estádios para levar seu jogo. Lá em Brasília, Mané Garrincha, o Flamengo também se sente em casa. Parece uma espécie de Maracanã pra gente também. O Flamengo se sente muito bem recebido lá. Tem os torcedores do Flamengo de Brasília, a torcida local mesmo, pra ver que o Flamengo é muito grande. O Flamengo tem torcedor em todos os estádios, gente. Então, vamos torcer para que o Flamengo consiga seus jogos, ganhar seus jogos lá no Mané Garrincha também. Gente, ainda falando sobre a Libertadores, o Flamengo foi denunciado pela Conmebol. A Conmebol denunciou o Flamengo por conta do gramado estar irregular, por conta do gramado não estar num estado muito bom e por conta das marcações das linhas. Das linhas também estavam irregular. Ou seja, foi denunciado e tem tudo para ser multado. A Conmebol, que vou falar uma coisa para vocês, multa por qualquer coisa. E também envolvendo essa multa pode entrar os sinalizadores, que a torcida do Flamengo não respeita, não vai respeitar, até porque isso é o futebol raiz, gente. Futebol aqui no Brasil, na América do Sul, tem isso, tem tambor, tem sinalizador. Tudo bem que isso aí já deu treta, já deu coisa ruim por conta de machucar torcedor, por conta de queimar pessoas com sinalizador, com bombas. E o Flamengo já foi multado por isso, por essas coisas, pelos torcedores usarem. Mas, gente, é a essência do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é muito diferente do futebol europeu. O futebol europeu tem mais tática, é mais organizado, mas as pessoas são frias. Eles não comemoram, não vibram como a gente vibra. O Flamengo pode estar jogando o quê? 11 horas da manhã. 11 horas da manhã contra o Paysandu, um exemplo. Se fizer gol, a torcida vai pular no meio daquele sol mesmo, aquele sol escaldante, a torcida pulando, porque essa é a essência do futebol brasileiro. Então a Conmebol pega pesado nessas coisas, sim. Infelizmente aí vai multar o Flamengo. Gente, falar sobre contratação, a torcida do Flamengo fica um pouco inquieta, porque a janela já fechou. O Flamengo conseguiu trazer Alan e Luiz Araújo. Mas as funções que o Flamengo quer, em específico, o Flamengo não conseguiu trazer. O Alan, ele veio para fazer a função do João Gomes, e é um bom jogador. Mas precisa de um jogador para jogar ao lado dele ali, para fazer a proteção do campo, fazer a proteção da zaga. E tendo esse jogador, o Alan joga solto para marcar, para ir dar combate. O Thiago Maia, gente, caiu de produção e o Flamengo quer um volante. Tentou o Wendel, tentou e não conseguiu trazer o Wendel. Agora falando sobre meio atacante, vaga do Arrascaeta ali, para jogar ao lado do Arrascaeta, em alguns momentos até substituí-lo. Gente, o Flamengo estava insistindo em Claudinho, não deu certo, insistiu no De La Cruz, também não deu certo. E, gente, tem o Vieto. O Vieto é um jogador que estava no Mundial, no Al Hilal, ele jogou contra a gente, ele fez gol na gente, pra vocês terem ideia, jogador que joga demais, está sem contrato, terminou seu contrato ali com o Al Hilal. E o Flamengo, ele tem cautela para contratar, por mais que não tenha janela, ele tem algumas opções no mercado. O Flamengo observa se o jogador se lesiona muito, observa se o jogador vai entregar aquilo que o Flamengo espera de um jogador para a vaga do Arrascaeta. Então não é tão fácil, gente. Por isso que incomoda o torcedor, porque a gente fica nessa. Por que não contratou? Por que não correu atrás de um jogador para a vaga ali antes? Por que não parou de focar em Claudinho, Wendel e foi para outros lugares? Isso incomoda e me incomodou também, mas a gente não pode trazer qualquer um jogador também. Claudinho, gente, eu quis muito no Flamengo. De La Cruz também. Eu acho até o Claudinho melhor que o De La Cruz. Eu achava até estranho ficarem colocando o De La Cruz em primeiro lugar, como o plano A do Flamengo. Para mim, o plano A tinha que ser o Claudinho mesmo, porque ele é muito mais versátil que o De La Cruz. Então, eu traria esse jogador para o Flamengo, mas não deu para trazer. River Plate não quis vender. O jogador estava praticamente indo para o Al Dahri, o time da Arábia Saudita, e ele não foi, gente, ele não quis ir. O Al Dahri chegou e falou assim: vou pagar a multa do jogador, vou pagar a multa que vocês querem, à vista, para o River Plate. E ele não quis. Ele queria vir para o Flamengo. O River Plate não quis vender, ele falou: então eu vou ficar. Já que vocês me venderam para onde eu queria ir, agora eu vou lá para o outro lado do mundo para ficar esquecido na Arábia Saudita? Duvido. E não foi. Então, gente, no final do ano dá para o Flamengo contratar o De La Cruz? Sim, porque a multa vai estar mais barata. Talvez o River Plate negocie, porque quanto mais perto fica de acabar ali o contrato, mais baixa fica a multa e o Flamengo vai contratar e eles vão perder o valor que eles poderiam ter recebido no momento. Então, vamos esperar por isso. E no momento o Flamengo observa esses jogadores que estão sem contrato para ver se acham meio interessante. Minha opinião, eu iria no Vieto. Tá até na capa aí, vocês estão vendo.
Eu iria no Vieto, gente. O Vieto é um jogador muito interessante. Eu analisaria de perto a situação do jogador. Eu falaria com os agentes do jogador, com o empresário dele, para entender a condição dele. Se é um jogador que se machuca muito, eu ia entender tudo do jogador para ver se dá para fazer uma proposta por ele. Quanto ele gostaria de ganhar de salário, se ele teria interesse de atuar no futebol brasileiro. Tem tudo isso que o Flamengo poderia fazer. Vamos ver nas cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho que nesse momento o Flamengo não vai trazer ninguém. Esse mês eu acho difícil. Mas vamos torcer para que o Flamengo se movimente um pouco mais rápido no mercado. O Flamengo viaja hoje para enfrentar o Cuiabá, vai se hospedar e amanhã tem um jogo. Precisamos ganhar, como eu falei no começo do vídeo. Precisamos chegar em algum lugar nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo está lá na frente. Temos que torcer para que eles percam jogos, mas eles estão bem, gente. Eu achava que era sorte assim de começo, que eles iam até um pouquinho, algumas rodadas à frente, mas iriam cair de posição. Mas não, continuaram e se manteram firme. Então a gente tem que esperar que eles caiam de posição para a gente poder avançar. E a gente não pode perder. Não pode perder nem empatar. Ficar empatando é perder 2 pontos. Só ganhar 1. Não vale muita coisa. Mas temos que ganhar sempre. Pessoal, vou ficando por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas, e assim o canal cresce com a sua colaboração, e assim eu vejo o avanço desse canal com você me apoiando todos os dias. Então é isso, tamo junto, ó. Isso aqui é Flamengo, hein? Saudações rubro-negras, tamo junto. Valeu.